As paz, amém? Nós estamos nessa semana, como já disse, comemorando os 96 anos da PIB Trajano. E quando nós paramos para refletir no tempo que nós vivemos, um tempo de tantas incertezas, lutas e adversidades, você e eu, como servos de Deus, nós somos chamados à perseverança. Nós somos chamados a perseverar pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Diante desse quadro que é vivido em nossa nação e no mundo, nós pensamos sobre o tema perseverança, fé em tempos de crise, para estarmos refletindo durante esse momento onde nós estamos celebrando ao Senhor por mais um ano que o Senhor nos permite, como servos dele, como noiva do Cordeiro, como igreja de Cristo, estarmos servindo com alegria. E nessa noite eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Estaremos refletindo sobre o tema de aniversário da nossa igreja, perseverança, fé em tempos de crise. E a divisa escolhida foi Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta para juntos estarmos lendo a palavra do Senhor. Como é apenas um versículo, eu quero convidar a amada igreja a se colocar de pé. Você que está no seu lar, eu quero convidar você também a manter a sua Bíblia aberta para estarmos juntos lendo a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo o verso 11, eu vou pedir à igreja que esteja repetindo em uma só voz, para que fique bem gravado em nossa mente a divisa e o tema, o texto dessa noite que nós estaremos refletindo. Diz assim as Sagradas Escrituras: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. A igreja, 1, 2, 3, já. Vamos lá, era para nós repetirmos o versículo 11, ok? Volta o versículo 11, é só mesmo uma divisa, né, do aniversário da igreja, versículo 11, isso, vai ficar bem gravado, vamos juntos? 1, 2, 3, já! Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Eleve seu pensamento ao Senhor. Prepare o seu coração para ouvir e colocar em prática aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Pai, eu quero agradecer o Senhor, porque como acabamos de ler, o Senhor, ó Pai, é cheio de misericórdia e de compaixão. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, sabemos que somos chamados para perseverar. E o que não nos falta são exemplos, ó Pai, nas Sagradas Escrituras. E nessa noite nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que o Senhor fale conosco, ó Deus. Que venhamos ser impactados pela Tua poderosa palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, use as Sagradas Escrituras que Ele inspirou sobre as nossas vidas, ó Pai. E que venhamos, ó Deus, ser edificados, ser exortados, transformados para a Tua honra e glória. Usa-nos como Tu queres, ó Pai, e não como nós queremos, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Obrigado a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã presente. Obrigado a Deus pelos visitantes, ó Pai, que estão aqui conosco adorando ao Senhor. Obrigado a Deus também pelos irmãos que estão de maneira online cultuando ao Senhor Jesus. Nós Te exaltamos e nós Te glorificamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém
e amém. Poder sentar, irmãos. Perseverança, fé em tempos de crise. O que vem à sua mente, meu irmão, minha irmã, quando você ouve a palavra crise? O que passa em sua mente quando alguém fala, estamos vivendo uma crise? Talvez o que vem à sua mente seja a pandemia dos dias atuais, mas talvez não seja isso. Talvez por mais aterrador e por mais difícil seja a adversidade da pandemia, talvez a crise que você esteja enfrentando seja uma situação familiar, talvez seja uma questão financeira, talvez a crise envolva um aspecto da sua saúde que não tem nada a ver com o Covid-19. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra crise? Crise é um momento difícil, ou um momento perigoso, que envolve risco também de vida ou morte. Crise é um período de desordem, é uma expressão de ausência, de carência de algo ou de alguém. É um momento de decadência em alguma coisa, alguma área da vida. Quando nós ouvimos a palavra crise, uma coisa fica muito clara na sua mente e na minha: ninguém gosta de passar por crises, ninguém gosta de passar por adversidades. E aí surge uma pergunta: então por que Tiago, nessa carta, ele começa dizendo no versículo 2, eu quero olhar junto com você o versículo 2 do capítulo 1 de Tiago, nós acabamos de ler hoje, foi o contexto dessa mensagem. Por que Tiago diz, meus irmãos, tem um motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações? Porque por vezes uma provação, ela se mostra como uma crise. Porque alguém pode passar uma provação financeira e que ela está olhando aquela situação como uma crise. Então Tiago ele diz, tenham alegria, meus irmãos, tenham alegria, o fato de passarem por várias provações. Tiago não está dizendo para você e eu nós ficarmos felizes com a crise, mas ele está nos ensinando a ficarmos felizes com o que a crise produz em nós, pela fé que temos em Cristo Jesus. Qual o resultado? O que produz em nós quando você crê em Jesus, quando você confia a sua vida em Cristo e você passa por um momento de adversidade, você passa por um momento de crise. Está aí no versículo 3 e versículo 4 do capítulo 1 de Tiago. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tiago está dizendo que a provação da nossa fé produz em nós o que, pastor? Perseverança. E essa perseverança, ela tem um propósito, ela tem um motivo, ela tem uma razão. E ele diz, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. A ideia de perfeição não é que aqui nesse momento que você e eu, nós estamos vivendo, nós não vamos tropeçar, nós não vamos cometer falhas, nós não vamos ter pecados. Essa não é a ideia, é a ideia de maturidade, de viver a vida de maneira madura. É triste quando você vê alguém com os cabelos brancos sem sabedoria, sem maturidade. Tiago está dizendo, olha, a provação da nossa fé, ela produz perseverança. Por que ela produz perseverança, pastor? Porque quando você para pensar no povo de Deus, um povo que acredita, um povo que confia, é um povo que diante das adversidades, independente qual seja, eles continuam confiando e perseverando no Senhor, eles continuam amando a Deus. Irmãos,
Nós estamos há mais de um ano enfrentando uma pandemia. Algo que nenhum de nós, em momento nenhum da nossa vida, no passado, independente da idade que você tem, que você está aqui, ou você que está no seu lar, ninguém de nós passou por isso. Algo novo para nós, para a nossa geração. Um momento de adversidade, um momento de luta, um momento de lágrimas, um momento de choro. Mas o texto diz que a nossa fé nos leva a perseverar. Quando você diz que você entregou a sua vida para Jesus e que Jesus é o Senhor, é o Rei, o Salvador da sua vida, independente da adversidade, independente da crise, você e eu, nós somos chamados a perseverar. O texto que nós lemos e o texto base e a divisa do aniversário da igreja, ela diz: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Pastor, a gente já entendeu o que é crise, a gente sabe muito bem o que é crise. Mas o que é perseverar? Perseverança é a qualidade de quem não desiste. Você conhece pessoas que, diante da primeira adversidade, elas param no meio do caminho? Diante do primeiro problema, ela diz: não, está difícil demais. Diante da primeira adversidade que surge, ela falou: não falei que não ia dar certo? Irmãos, o pessimista, muitas das vezes, é um preguiçoso. Sabe por quê? Ele cruza os braços e espera dar errado. Ele diz: olha, isso aí não vai dar certo não. E aí você diz: não, vai dar certo sim, vamos continuar, vai dar certo, nós vamos conseguir. E aí ele cruza os braços e ele espera dar errado. E aí quando dá errado, o que ele fala? Não falei que ia dar errado? Eu não falei? O pessimista. Perseverar dá trabalho, meu irmão. Seguir em frente dá trabalho. Não parar no meio do caminho requer suor, requer lágrima, requer dedicação, requer o quê? Perseverança. Você não pode parar. E perseverança é isso, é qualidade de quem não desiste. E na vida cristã, perseverança significa que mesmo quando tudo parece estar dando errado na sua vida, você continua acreditando, você continua confiando, você continua amando a Deus. Amém, igreja? Independente da adversidade. Pastor, está difícil, pastor, mas eu continuo, eu não vou parar no meio do caminho. Pastor, eu estou passando provas, eu estou passando lutas, eu estou passando momentos de choro, só Deus e eu sabemos, mas eu vou continuar. Por quê? Porque eu confio em Deus. Porque a perseverança, ela tem um fundamento. A perseverança, ela tem um alicerce, ela tem uma razão. E que leva uma pessoa a perseverar? A fé. É a confiança que ela tem em Deus. Quando nós cremos que através de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, nós perseveramos, nós seguimos em frente. Por quê, pastor? Porque independente da luta que você está passando, o seu Pai é soberano, Ele está sobre tudo e sobre todos, e Ele tem todo o poder, e a qualquer momento Ele pode mudar a sua história. E lembre-se, Ele é seu Pai, Ele é o seu Deus. A fé que nós temos em Cristo, que nos tornou filhos de Deus, nos leva a perseverar, amém, irmãos? A seguir em frente, a não parar no meio do caminho. A fé que nós temos nas promessas da eternidade leva-nos à perseverança. Como assim, pastor? Olha, eu não sei como está a minha vida hoje, como está a sua vida hoje. Diante das adversidades que o mundo está vivendo, como está a sua vida hoje? Como está a sua família hoje? Como está a sua saúde hoje? Você só sabe a sua vida e Deus, meu irmão. Só você e Deus, só eu e Deus. Mas eu não sei como está a sua vida hoje. Mas quando a gente para pensar na eternidade, eu sei de uma coisa: que independente de como eu esteja amanhã, eu continuo sendo filho de Deus, e um dia eu estarei para sempre com Ele na eternidade, para todo sempre.
Eu sei que aqui eu sou como uma neblina que passa. Vão passar algumas décadas, talvez alguns anos, talvez alguns dias, talvez algumas horas, talvez alguns minutos ou talvez alguns segundos, e eu não estarei mais aqui mais. Não estarei aqui mais. Não sei se vai durar décadas, anos, horas, minutos ou segundos. Só Deus sabe. Porque é Ele que está no controle da minha, da sua, da nossa vida. Mas eu sei de uma coisa. Que independente da adversidade que você e eu nós passarmos, nós somos chamados a perseverar. Porque nós temos promessas de vida eterna. Amém, irmãos? Para todo sempre. Nós cremos nessas promessas. Nós cremos na vida eterna. Por isso a fé nos leva a perseverar diante das crises da vida. Qual crise você talvez esteja passando hoje, meu irmão, minha irmã? Talvez você acabou de vencer uma crise. Talvez a crise que você esteja vivendo hoje seja uma questão familiar, seja uma questão com os filhos, com os pais, com o casamento. Talvez seja uma questão de saúde que não tem nada a ver com Covid. Quantas pessoas estão lutando, irmãos, com doenças que não tem nada a ver com Covid-19? Talvez seja alguém da família que esteja com essa enfermidade, com o coronavírus. Eu não sei qual a crise que você está enfrentando, que você enfrentou ou que você irá enfrentar, mas eu sei de uma coisa, que a fé nos leva a perseverar. A fé nos leva a não pararmos no meio do caminho. A fé nos leva a permanecer confiantes em Deus. Pastor, me dá um exemplo de fé de perseverança, fé que continua independente da adversidade. Tiago nos deu. Eu quero convidar você a olhar comigo o verso 11, capítulo 5, verso 11, que foi o texto lido nessa noite. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de quem? De Jó. E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse, o que, irmãos? Bem. Tiago nos deu um exemplo bem claro. Jó. Tiago está dizendo, olha, nós consideramos felizes, bem-aventurados aqueles que perseveraram. E ele olha para trás e ele diz, olha Jó, olha a história desse homem. Irmão, Jó foi um homem que passou por terrível crises e que perseverou. Jó passou por crises financeiras, crises familiares, crises emocionais, e Jó perseverou. Mas quem era Jó? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Abra sua Bíblia no meio, você vai achar Salmos. É o primeiro livro antes de Salmos. Abra sua Bíblia no meio, você vai encontrar Salmos, o primeiro livro antes de Salmos. Jó, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Quem era Jó? Que Tiago está dizendo, olha a paciência de Jó. E veja como que Deus fez como que tudo acabasse bem. Com que tudo acabasse bem. Quem achou, diga amém. Já está sendo projetado também. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro. Então preste atenção quem é Jó. Um homem íntegro, ou seja, ele é a mesma pessoa que você o vê no dia a dia, ele é essa mesma pessoa quando ninguém está vendo ele no quarto dele. Ele é íntegro. Diz o texto que além de ser íntegro, ele é reto. Ele não tem máscaras. Você está falando sobre um servo de Deus. Mas o texto não fala somente isso. Temia a Deus, ou seja, ele é um homem sábio. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele tem uma admiração profunda por Deus. Ele tem um respeito, ele tem um espanto pelo Altíssimo. Esse é Jó.
Mas o texto não para aí. E se desviava do mal. Ele, de maneira consciente, ele se afasta do pecado. Ou seja, ele é um homem que procura viver uma vida de integridade, ele é reto, ele teme a Deus, mas ele procura viver em santidade. Esse é Jó. Mas o texto não para aí, verso 2: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. É um homem que tem uma grande família. É um homem abençoado por quem? Por Deus. 7 filhos, 3 filhas, abençoado pelo Senhor. Mas o texto não para aí. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos, o do Oriente. Então quem é Jó? Jó é um homem que teme a Deus. Jó é um homem íntegro. Jó é um homem reto. Jó é um homem que se afasta do mal, um homem que procura viver em santidade. Jó é um pai de família. Jó é um homem abençoado por Senhor. E Jó é rico. E bem rico. E algo que o texto deixa claro é que o problema não é ter riqueza. O problema é quando a riqueza te tem. O problema não é ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro se torna o senhor da sua vida. Porque Jó é rico. O texto é claro sobre isso. E aí, quando nós olhamos para esse texto da vida de Jó, a gente se pergunta: o que aconteceu com esse homem? Está aí, e eu quero convidar você a olhar comigo o versículo 6 de Jó, capítulo 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Quando os filhos de Deus, e nós cremos que aqui está falando dos anjos, vieram se apresentar no Senhor, ou seja, diante de Deus, diz o texto, Satanás aparece e vai junto. E olha o que acontece. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então guarde uma coisa no seu coração, meu irmão, minha irmã: Satanás está por aí. Ele está rodeando por aí. Ele está passeando. Ele está dando as suas jornadas. E ele está o quê? Vendo tudo o que está acontecendo. Ele tem o quê? As suas hostes, os seus demônios trabalhando 24 horas por dia, e ele está de olho. Não é à toa que a Bíblia ensina você e eu a vigiarmos, orar e vigiar, porque a Bíblia diz que ele está como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa o quê? Tragar. Mas o texto não para aí. De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia. Irmãos, pare para pensar numa coisa nesse texto. Deus está falando para Satanás assim: conhece Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, alguém que se desvia do mal. Deus deu um testemunho de Jó. Para quem? Satanás. E acontece algo nesse texto que nos chama muita atenção, porque Satanás ele vai agora usar de alguns argumentos com Deus. Diz o pastor Hernando Dias Lopes que essas são as teses de Satanás. E eu quero convidar você a olhar comigo para esse texto com muita atenção, porque ele diz assim, no versículo 9: então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? O que Satanás ele está insinuando? Essa tese é o que ele está supondo, é o que Satanás defende. Satanás está dizendo o seguinte: Deus,
Você está falando que Jó é íntegro, reto? O Senhor está falando que Jó se desvia do mal, que ele teme a você? Mas fazendo o que você faz, é claro que ele vai fazer tudo isso. É como se Satanás estivesse dizendo: olha, você está protegendo Jó e dando tudo a ele. É claro que ele vai te servir. Olha o que o texto diz comigo mais uma vez. Então Satanás respondeu, verso 9, ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste as obras de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. E então Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás está dizendo o seguinte: olha, Jó teme o Senhor, Jó ama o Senhor, Jó é um homem íntegro e reto por causa das coisas que você dá para ele, Deus. Agora, tira as coisas que você dá para ele, para ver se ele vai temer, se ele vai continuar te amando, se ele vai continuar te honrando de verdade. O que Satanás está dizendo é que ninguém ama mais a Deus do que ama o dinheiro. Tira o dinheiro dele para você ver se ele vai continuar servindo ao Senhor. E em um único dia acontece uma calamidade na vida de Jó. Lembre-se que Jó é rico e é riquíssimo. Diz que no Oriente não tem ninguém mais rico que Jó. O versículo 13 em diante, até o versículo 17, é só desgraça. É uma notícia atrás da outra, chegando assim: Jó, acabou tudo. Jó, roubaram Jó. Jó, caiu fogo do céu. Jó, tudo que você tinha acabou. Imagina que tudo que você tem na sua vida, você trabalhou a vida toda, você construiu a sua casa, você comprou o seu carro, você se dedicou, você estudou, você se fez ao máximo. E aí um dia você fala assim: sabe de uma coisa, eu vou comprar uma outra casa, eu vou trocar o carro. E aí você faz uma jogada financeira, você vende a sua casa, pega aquele dinheiro e guarda no banco. E aí você pega seu carro e vende, você diz: semana que vem eu compro a casa nova e o carro novo. No meio da semana o banco quebra. E você perde tudo. O que Satanás está dizendo é: as pessoas só servem a Deus por causa do que Deus dá para elas. As pessoas não servem a Deus porque elas amam a Deus de verdade. Se o Senhor tirar dela o que o Senhor dá, se o Senhor tirar de Jó o que o Senhor deu para ele, você vai ver se ele não blasfema na tua face. Depois que Jó perdeu tudo, veio uma calamidade, uma crise financeira terrível, porque foi tudo, irmãos, inclusive os servos, até os servos morreram. Qual a resposta de Jó? A resposta de Jó está aí no versículo 21, olha comigo. E disse: no saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que Jó mostrou é: eu não amo a Deus pela riqueza que eu tenho. Eu amo a Deus por quem Ele é. Eu amo a Deus porque eu conheço esse Deus que eu sirvo. Não são pelos bens financeiros, não é pela roupa que eu visto, não é pelo gado, não é pelo carro, não é pela casa. Eu amo a Deus por quem Ele é. E eu vou continuar amando a Ele, mesmo diante de uma crise econômica, mesmo diante da perda do emprego, mesmo diante da luta e da adversidade financeira, eu vou continuar servindo a Deus. Irmãos, nós somos chamados a perseverar.
independente de qual seja a adversidade. Mas Satanás não parou aí. Ele não podia ainda tocar na vida de Jó. Porque Deus disse: olha, você pode tocar em tudo que é dele, mas nele não. E aprenda uma coisa: Satanás não tem todo o poder, todo o controle, todo o domínio. Note que Satanás só pode agir até o ponto que Deus permite. Você notou isso no texto? Tudo está debaixo do controle de quem? De Deus. Então, se preocupe com a sua vida com Deus. Pastor, fizeram alguma coisa contra a minha vida. Se preocupe como é que está a sua vida com Deus, porque é maior quem está em nós do que aquele que está onde? No mundo. Se preocupe em andar com Deus. É isso que você tem que se preocupar. Mas o texto não para aí. Versículo 18. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu, disse o servo, consegui escapar para trazer o quê? A notícia. O que Satanás está fazendo aqui é que ninguém ama mais a Deus do que a sua família. Primeiro, ele usa a questão financeira e ele tira de Jó a questão financeira. Agora, Satanás está trabalhando com a família. E meu irmão, minha irmã, não tem algo mais terrível quando você olha no contexto familiar do que perder um filho, uma filha. E eu quero dizer uma coisa para você. Isso, claro, para um pai e uma mãe. É algo terrível perder um filho e uma filha. Mas Jó não perdeu um filho e uma filha. Jó não perdeu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jó perdeu 10 filhos de uma vez só. Você imagina o que é um pai chegar na sua casa e ter 10 caixões? Não foi um. Ele não tinha outros filhos para consolar o seu coração. Foram todos de uma vez só. E qual foi a resposta de Jó? Olhe comigo o versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Jó não blasfemou contra Deus. O texto entra novamente no verso 21, ele diz: o Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó está dizendo: Deus é mais importante do que tudo que eu tenho, do que tudo, independente do que seja. Foi Deus que me deu a minha família, foi Deus que me deu os meus filhos. E foi Ele que deu, e Ele tomou, então eu continuo bem dizendo e amando o meu Deus. A gente precisa ter muito cuidado, para que as bênçãos de Deus não tomem o lugar do abençoador. Os filhos que nós temos, quem deu foi Deus. Antes deles serem nossos, eles são de quem? De Deus. Como eu disse, essa é uma situação terrível. Terrível. Mas a situação não para aí. Existe uma terceira tese de Satanás. E eu quero convidar você a olhar comigo, capítulo 2, versículo 3. E mais uma vez há aquele encontro dos filhos de Deus e a Satanás aparece novamente diante do Senhor. E aí no versículo 3, Deus diz para Satanás: o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó?
Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo que tem pela sua o quê, irmãos? Pela sua vida, diz a palavra do Senhor. Tudo. Mas estende a tua mão e toca nos ossos, na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser. Note, mais uma vez Deus dizendo os limites. Para quem? Para Satanás. O que você quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Agora o problema de Jó não é só financeiro. Agora o problema de Jó não é somente, e de maneira terrível, a perda dos seus filhos. Agora o problema de Jó é uma doença terrível e maligna. O texto diz que são tumores malignos, da sola dos pés à planta da cabeça. E a Bíblia vai dizer que ele vai se sentar em cinzas. Você sabe o que eram as cinzas naquele tempo? Era o lixão. A situação de Jó se torna tão terrível que ele sai de onde ele estava e ele se afasta para sentar num lixão. Porque as cinzas é um local onde sempre está queimando, ou seja, as pessoas iam ali e jogavam os lixos, está sendo queimando. Ele vai sentar no lixão, seja da sua propriedade ou seja da cidade. Essa é a situação de Jó. Mas a situação não para aí. Olha o que diz o versículo 9. Então a mulher dele disse. Você imagina, a situação de Jó já é essa. E agora a mulher de Jó vai falar. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó está mostrando o seguinte: Deus é mais importante do que o dinheiro. Deus é mais importante do que a família. Deus é mais importante do que a saúde. Deus é mais importante do que tudo que você possa ter na sua vida. E tudo aquilo que Satanás argumentou caiu por terra. Jó não pecou contra Deus. Irmãos, a situação desse homem era terrível. Absolutamente terrível. O texto continua e aparecem alguns amigos que se encontram com Jó. E depois de algum tempo que aqueles amigos estão com Jó, eles estão vendo a situação terrível de Jó. Aqueles amigos começam a atacar a Jó, acusá-lo, dizendo: Jó, o seu problema é por causa de pecado, o seu problema é por causa de iniquidade, o seu problema é porque você não ajudou as viúvas, o seu problema é porque você quebrou os braços dos órfãos. Jó, se arrependa. Mas lembre-se que foi Deus que deu testemunho de Jó, não foi qualquer um. Não sabiam e não tinham conhecimento aqueles amigos de Jó de quem Jó era. E Jó também não sabia o que estava acontecendo nas regiões celestiais. E Jó começa a fazer perguntas para Deus. Jó começa a levantar questões, porque ele não entende o que está acontecendo com ele. Uma crise financeira, uma crise por causa da questão da perda dos filhos, uma crise na saúde, uma crise no casamento, uma crise com suas amizades. Irmãos,
diante de tudo que a gente olha para a vida de Jó, e Jó continua sendo fiel a Deus, a gente vê a fé desse homem no Senhor, que mesmo diante das adversidades, ele não parou, ele continuou perseverando. Mas Deus, ele responde a Jó. Eu quero convidar você a ir para o finalzinho do livro de Jó. Jó 42, vamos comigo? Finalzinho do livro de Jó, é o último capítulo. Jó, ele faz diversas perguntas para Deus, ele levanta diversos questionamentos, e aí Deus, ele se revela para Jó. Só que quando Deus se revela para Jó, Deus não responde nenhuma pergunta de Jó, nenhuma. Depois leia o livro de Jó, você vai ver como esse livro, quantos são os aprendizados que terá para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Deus não responde nenhuma pergunta para Jó, que Jó fez para ele. Na verdade, Deus faz o contrário, Deus faz perguntas para Jó. Só que as perguntas de Deus para Jó revelam para Jó quem é Deus, a soberania de Deus, o quanto Deus está acima, o quanto Deus é poderoso, a criação de Deus, tudo que Deus tem realizado e que Jó não tem conhecimento. Então Jó respondeu no capítulo 42, depois da revelação de Deus para ele. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê, irmãos? Frustrado. Depois de tudo que Jó passou, e depois que Deus se revela para Jó, e Deus mostra para Jó um pouco de quem ele é e de tudo que ele realiza, depois que Deus diz: Jó, onde você estava quando eu impedi que o mar invadisse a terra? Onde você estava, Jó? Onde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas, Jó? Onde você estava? E Jó, depois da revelação que ele tem de Deus, ele diz: Deus, eu sei que o Senhor pode tudo, e os teus planos não podem ser frustrados. Sabe o que é isso, irmãos? É crer na soberania de Deus. Independente de qual seja a crise que você e eu possamos passar ou estar passando, independente da pandemia que nós estamos vivendo hoje, o seu Deus e o meu Deus pode tudo. Essa pandemia não saiu do controle de Deus. Do início ao fim, ela está sob o controle de Deus. E lembre-se de uma coisa, mesmo sem entender, nunca se esqueça que Deus tem o melhor para a sua família, para mim e para você. Nunca se esqueça disso. Nunca duvide disso. Jó, ele diz: bem sei, 42 verso 2, que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, diz Jó, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. E olha o que diz Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas lembre-se, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó recebeu um testemunho do próprio Deus. Foi Deus que disse isso. Imagina Deus falar assim: olha, fulano é íntegro, reto, temente a mim e se afasta do mal. E Jó está dizendo: eu conheci a Deus somente de ouvir. Por que Jó está dizendo isso, pastor? Porque agora Jó, ele teve um conhecimento maior de Deus. E guarde uma coisa no seu coração, meu irmão, minha irmã. No dia que você achar que você conhece muito Deus, é porque você não entendeu ainda. Você não entendeu. Você vai passar a sua vida toda terrena conhecendo a Deus, e você vai passar também a sua eternidade conhecendo a Ele. Deus é grande demais.
Deus é soberano. Deus, quando você diz Deus é santo, 3 vezes santo, é porque Deus é outro. Não dá para comparar Deus com a gente. Ele é maravilhoso demais. Ele é justo, Ele é santo. Ele é o Todo-Poderoso. Diz a Bíblia que Ele é o Senhor dos exércitos. Não importa se os exércitos são celestiais ou se eles são terrenos, Deus continua estando soberano sobre cada um deles. Jó, ele continua e ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó antes estava se coçando com cacos de barro por causa das suas feridas. Agora ele está prostrado na cinza. Agora ele está de joelho diante de Deus, porque ele conheceu mais do Senhor, independente da crise que ele estava passando, independente da adversidade que você e eu nós possamos estar passando. Não pare de buscar o Senhor na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não pare de buscar a face de Deus. Não pare de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O texto caminha para o seu fim e eu também estou terminando. E olha o que Deus faz com a vida de Jó. Diz a Bíblia que Deus restaura a vida de Jó. Olhe comigo, versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido o quê? Antes. Tudo que Jó tinha antes. Deus deu o quê? O dobro. Agora ele tem o dobro. Se você continuar lendo a palavra do Senhor, você vai ver que Deus deu em dobro para ele. E aí eu preciso voltar com você para Tiago capítulo 5, verso 11. Porque o texto diz: vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem, diz as Sagradas Escrituras, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse o quê? Bem. Tudo acabou bem. E o texto diz por quê que tudo acabou bem? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e de quê? Compaixão. Acabou bem. Pastor, o que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende que diante das crises da vida, só existe uma pessoa. Uma. Só existe uma situação que nunca pode mudar na sua vida. Qual é essa? A sua vida com Deus. Somente Ele pode transformar a sua história e a minha história, amém, irmãos? Somente Ele pode mudar a sua vida e a minha vida. Somente Deus pode transformar a minha, a sua, a nossa sorte, amém, igreja? Então você e eu, nós somos chamados para perseverar. Pastor, está difícil pra caramba. E tem muita gente parando no meio do caminho, irmãos. Tem muita gente desistindo de Deus. Muita, não é pouca gente não. Tem muita gente desistindo de buscar o Senhor no meio dessa pandemia. Tem muita gente dizendo: pastor, depois que eu comecei a buscar Deus, as coisas ficaram difíceis. Porque quando você assume seu compromisso com Deus, você arruma um inimigo chamado Satanás. Você vai lutar contra a sua carne e você vai lutar contra um mundo que jaz no maligno. Não se esqueça disso. Então, esperar coisas fáceis. Agora, existe uma diferença. Deus está com você. E Ele é cheio de misericórdia e de compaixão. Esse Deus é o Deus que está cuidando de nós. Esse é aquele Deus de Jeremias 29, 11 que diz: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então não pare de buscar o Senhor. Persevere. Mesmo diante das crises, das adversidades, continue buscando ao Senhor. E eu me lembro quando Satanás pediu mais uma vez para peneirar com o homem de Deus. Só que dessa vez a resposta foi diferente.
Jesus, ele se levantou e ele disse para Pedro: e eu orei ao Pai. E Satanás não pôde tocar em Pedro, lembra disso? Não pôde tocar nele. Você e eu, nós temos um dono. Você e eu somos filhos de Deus. E a Bíblia diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Então, independente da adversidade, independente da crise, independente da luta, persevere, continue confiando e amando ao Senhor. A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida, pode colocar para mim, por favor? Pela fé em quem Deus é, mesmo na adversidade, persevere em amar e servir ao Senhor. Não pare no meio do caminho. Talvez a sua crise hoje seja uma crise financeira. Não pare de buscar Deus. As suas portas estão fechadas, eu estou desempregado, a situação está difícil. Não pare de buscar Deus, não pare de confiar no Senhor. Continue buscando, continue amando a Deus, continue buscando a face do Senhor. E não se esqueça que, como diz a palavra do Senhor, Ele continua sendo misericordioso e Ele tem compaixão. Sabe qual é a ideia de compaixão? A ideia de compaixão é você sentir a dor do outro. A ideia de compaixão é você entrar debaixo da pele de quem está sentindo e sentir com ele. E a divisa que nós estamos trabalhando é essa: o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. As suas lutas, não pensa que Deus não está vendo. Será que, pastor, que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo a minha adversidade? Ei, Deus não só está vendo, Deus não só está perto, como Deus está em você e com você na adversidade. Amém, irmãos? Então não pare. Continue perseverando. Por quê, pastor? Porque mesmo em tempos de crise, de adversidade, você e eu, nós somos chamados para perseverar, alicerçados na fé em Cristo. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. E eu não sei qual é a sua adversidade hoje. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a crise que você está passando. Mas o mesmo Deus que um dia transformou a sorte de Jó, é o mesmo Deus que pode transformar a sua sorte hoje. O mesmo Deus que deu em dobro a Jó, é o mesmo Deus que pode te dar em dobro hoje. O mesmo Deus cheio de compaixão e de misericórdia que Tiago nos revelou, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, é o Deus que está aqui hoje. Então não pare no meio do caminho. Mesmo em tempos de crise, pela fé persevere. Por quem Deus é. Porque Ele já demonstrou o amor dEle por você. Eu quero orar pela sua vida hoje. Eu quero convidar você a colocar a crise que talvez você esteja passando diante de Deus, diante do Senhor. Mas eu quero convidar você também a assumir esse compromisso em seu coração de: Deus, eu vou continuar servindo o Senhor. Eu não sei como vai ficar essa situação, Senhor, mas eu vou continuar te buscando, eu vou continuar te servindo de todo o meu coração. Do Senhor eu não abro mão. Coloque a sua adversidade diante de Deus nesse momento. E vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Agradecer ao Pai, porque mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de adversidade, nós somos chamados a perseverar, porque a nossa perseverança está alicerçada na fé, a nossa perseverança está alicerçada numa confiança de que o Senhor é bom, de que o Senhor é soberano, de que o Senhor é cheio de compaixão e cheio de misericórdia, e que o Senhor, Pai, continua cuidando de nós. Ó Deus, nós pedimos a Tua misericórdia, Pai, sobre nossa vida. Nós pedimos a Deus a Tua cura, Pai, sobre aqueles que estão enfermos. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra as portas daquele, ó Pai, que estão desempregados, estão passando momentos difíceis financeiramente. Mas que acima de tudo, Pai, venhamos estar com a nossa fé firmada no Senhor.
seja louvado e engrandecido em nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus seja louvado em nossas vidas, amém, irmãos? O mesmo Jesus que um dia intercedeu por Pedro ao Pai, quando Satanás pediu para peneirá-lo, é o mesmo Jesus que está nos céus e intercede por nós, amém? Esse Jesus que nós confiamos, esse Jesus que nós amamos, e esse Deus que demonstrou o seu amor por nós ao dar a vida do seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele continua cuidando das nossas vidas. Que nós possamos perseverar. Fé em tempos de crise. Continue confiando no Senhor. Nós estamos terminando o culto dessa noite, amém? Para a honra e glória daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se alguém conosco que está aniversariando essa semana. O irmão Marquinhos está conosco, está aniversariando. Quero convidar o irmão Marquinhos aqui à frente, nosso sonotécnico aí que está presente hoje. Nós vamos estar orando pela vida do Marquinhos. Tem mais alguém que aniversariou essa semana e está presente? Mais alguém? Não? Vamos colocar de pé, estarmos orando. Eu quero desde já agradecer a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã presente, pela vida dos nossos visitantes. Deus abençoe cada um de vocês. Agradecer a Deus pelos irmãos que participaram de maneira online. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Quero convidar você a erguer as mãos aqui para frente. Vamos orar primeiro pela vida do nosso irmão Marcos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, pela vida do Marcos. Obrigado, Deus, porque o teu servo, Pai, completou mais um ano de vida. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Obrigado, Senhor, por mais essa primavera. Obrigado, Senhor, pelo crescimento que o teu servo tem tido, Pai, porque ele tem procurado conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Pai, que assim como aprendemos hoje, o Marquinho e todos nós, venhamos perseverar. Fé, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das crises. Obrigado, Senhor, por mais essa primavera. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do teu servo. E obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado, Senhor, pelos 96 anos dessa igreja, uma igreja que persevera, uma igreja que mesmo diante de tantas lutas, de tantas adversidades, de tantos momentos difíceis, ela não parou, ela continuou, ela permaneceu pela fé no Senhor. Nós glorificamos ao Senhor, Pai, por fazermos parte da Tua igreja. Nós glorificamos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, de podermos crescer no conhecimento do Senhor. Seja adorado, seja engrandecido em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Erga suas mãos para receber a bênção que vem do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, e as santas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei.